Vamos lá. Buenas, pessoal da Folha de Porto Alegre. Hoje estou aqui na churrascaria Galpão Crioulo, aqui ao lado de Teixeirinha Neto, como estava noticiado, estava publicado na própria página, né, e foi divulgado. Então estou aqui para entrevistá-lo e entre minhas perguntas e de vocês e de alguns colegas de trabalho e divulgadores do trabalho de Teixeirinha Neto, trabalho tradicionalista no geral. Então, boa tarde, Teixeirinha Neto. Boa tarde. Bem? Boa tarde. Boa tarde. Olha, vou te dar uns parabéns, hein? Tu adivinhou uma coisa que eu senti que estava faltando. O mate. Muito obrigado. Tá Esse bueno. calorão para refrescar? É bueno para refrescar. O mate para refrescar é sempre bom. Que barbaridade. Parceiro por estar aqui? Bastante. Agora eu tive um conhecimento, na verdade, do programa lá com o Marcelo Dutti, que eu assisti a entrevista do colega, e nós estamos em todas, né? Então tá ótimo aí. Então os dois são muito amigos aí, breve surpresa aí quanto ao próprio Marcelo Dutti, então. Então vamos às perguntas. O seu Mar Souza lá de Igrejinha, ele pergunta. Muito fã do Teixeirinha, grande divulgador do trabalho do Teixeirinha, também de outros cantores, principalmente dos anos 70 ali, muitos outros cantores regionalistas daquela época, né? Mas principalmente Teixeirinha, que é o maior norte dele, né? Ele gostaria de saber se tu já sonhou com o teu avô e como foi este sonho, o que o avô te falou. Bueno. Muita gente, eu vejo da seguinte forma, tá? Tem muita gente que não acredita nessas questões, principalmente questões espirituais. A gente vai lidar com o público que vai estar assistindo, pessoas que são crentes na divindade ou pessoas que não são. E as religiões são variadas também nas pessoas que creem. Mas, agora, eu acredito muito na vida do outro lado. E por eu acreditar, eu sim, tive sonho sim com meu avô, sonhei algumas vezes com ele. Sonhei uma vez com ele me pedindo até para eu não deixar de cantar alguns sucessos dele, como Coração de Luto. Eu já tive um sonho uma vez assim quando eu tinha uns 14, 15 anos. Mas a outros sonhos ele aparecia, eu não conseguia ver, me lembrar direito do que acontecia. Mas sim, já sonhei. Mas quem sonha muito com ele mesmo, e acho que muitas e muitas vezes, e vive me contando, é o pai. Meu pai, o Teixeirinha Filho. O pai direto sonha com ele. Acho que também por uma ligação muito forte, porque o pai e o vô eles sempre tiveram uma parceria muito grande, principalmente porque o pai fez 7 filmes com o vô. Foi produtor executivo de 4 desses 7, se eu não me engano. Então o pai sente muita falta dele, eu sinto muito isso, né? Então eu acho que essa é a pergunta que eu posso responder para o seu Mário. Eu já tive algum sonho, sim. Mas quem mais sonha ainda com ele é o meu pai Teixeira Filho, pela ligação mais próxima, em função dessa vida que eles tiveram como pai e filho. Então tá ótimo. A Jéssica Ribeiro, de Taquara, ela faz 2 perguntas. A primeira delas é: quando tu descobriu que tinha herdado o talento do teu avô? E a segunda, qual é a música que tu mais gosta de cantar? Bem, a Jéssica, já é uma velha conhecida minha, conheço bastante tempo, vai nos meus shows, um grande beijo pra ti, querida amiga. Uma grande amiga minha do Facebook. Isso, né? E amiga também da nossa família toda e tal. Mas como é que, indo para a primeira pergunta, indo por partes, né? Como é que eu descobri que eu herdei? Eu vou dizer para você que eu sempre tive uma identificação muito grande com o avô. Muito grande, apesar de eu não ter conhecido ele, eu ter nascido 4 anos depois do seu passamento. O vô, ele foi uma figura muito forte, muito emblemática para mim. Tanto que eu sempre ouvia os discos, fitas e coisas, desde que eu tinha, segundo meu pai e minha mãe, desde que eu tinha 2 anos de idade. Né? Veio da mamadeira, como diz meu pai. Né? Só que o tempo passou, quando eu tive na minha adolescência, eu vi o pai trabalhando com a música, trabalhando com os fãs, e aquilo meio que me arrepiou no primeiro momento, ao ponto de eu não querer, sabe isso, sabe? Antes eu não queria nem ser cantor, né? Eu pensei, não, isso não é pra mim, essa história não é comigo. Aí quando eu comecei a tocar violão, eu comecei, não, mas eu não vou cantar a música do vô, eu vou evitar isso, porque isso aí é uma comparação muito grande, ele era muito grande também, pelo tamanho do vô também,
eu cheguei, eu vou estar me expondo numa coisa que daqui a pouco o pessoal vai achar que eu estou fazendo um papel até de ridículo, até, né? E claro que não era, né? Não era, mas na época eu tinha pensado isso. Aí, eu não sei como explicar, houve uma certa magia que me aproximou de novo do meu avô, de uma forma muito forte. E essa forma aí teve uma consequência. Eu me lembro que eu aprendi a cantar uma música do vô. Segura aqui um pouquinho, que era mais ou menos assim, ó. Um par de esporas sangrenta, um mango de couro duro, um chapéu velho empoeirado, uma faca no cabo escuro, um chimite 38 e um pala cheio de furo, uma guaiaca sovada no mesmo prego seguro. Ao contemplar fico triste, seu dono já não existe, só a saudade persiste daquele gaúcho puro. Essa música eu aprendi, me devolve o mate. Eu aprendi com 12, 13 anos essa música. E aí teve um episódio, eu aprendi a música inteira e tal, e comecei a treinar a afinação dela e tudo mais. Aí tinha um show que o pai ia fazer em Venâncio Aires. O pai estava sendo acompanhado pela Maria Celoí até na época, né? E eu estava vendendo CD na época. Vendendo CD, ajudando a vender CD ali, não sei o que e tal. E o pai me chama no palco, faz um sinal para subir no palco. E daqui a pouco ele chega para mim e diz assim, fica aí e não sai daí. Eu, mas o que é isso? Deve ter dado uma briga, porque era um lugar público assim, na cidade, e muita gente, tava assim de gente, estava lotado. E ele disse, fica aí. Eu pensei, deu uma briga, deu um problema, deu um buchincho, alguma coisa, e por isso que eu vou ficar aí. Daqui a pouco, ele cantou o terceiro verso, mais ou menos, chegou no último. Ele pediu mais uma volta, a jornalista estava acompanhando, e ele disse assim, tu tá vendo aquele microfone ali? Eu, sim, tô vendo, canta. Eu, como assim canta? Tu tá louco, homem do céu? Ele, não, vai lá e canta. E já me anunciou, agora o meu filho vai cantar o último verso dessa música. E o pessoal aplaudindo, eu, oi pessoal, tudo bom? Não sabia onde me socar, né? Aí eu, vou pegar o microfone e vou fechar o olho. Isso com que idade? Eu tinha 12 ou 13 anos por aí. Fechei o olho e fui, né? Comecei a cantar e larguei o último verso da música. E o pessoal aplaudiu. Eu, mas que legal, aplaudiu. Gostaram. Gente da minha idade gostou e tal. E aí começou a me chamar a atenção. Peraí, não é tão ruim assim ser artista. Não é tão pesado assim, né, essa situação. E aí eu comecei a treinar mais as músicas, estudar um pouco mais a música gaúcha também, porque eu sou muito diversificado, né? Eu tocava um pouco dos Beatles, um pouco de rock and roll, um pouco de Legião Urbana, tocava um pouco dessas músicas. Daí eu comecei a estudar um pouco mais a música gaúcha, que eu já ouvia desde pequeno. Eu já tinha, não só o Teixeirinha, como diversos outros artistas, Zé Mendes, o próprio José Cláudio Machado, os Serranos, os Monarcas. Monarcas é um grupo que mora no meu coração para sempre, né? Um grupo que eu tenho um carinho tremendo por eles, não só pessoalmente, como também tenho pela musicalidade deles. E enfim, comecei a ouvir de novo e a tocar essas músicas que eu já escutava. E aí eu comecei com 16 anos, eu entrei 3 anos depois, eu entrei para música como profissional e estou até hoje nisso. Então essa foi a primeira parte da pergunta da Jéssica, né? A segunda parte é sobre qual música que tu mais gosta de cantar? Bom, são diversas músicas e eu gosto de cantar todas, na verdade, né? Eu gosto de cantar todas as músicas. Mas uma música que ela me marca desde que eu era pequeno é essa aqui, ó. Não, segura aqui. Tapera da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem lhe plantou há um século passado. Mas como eu sou neto de quem lhe plantou, eu conto a história, casarão amado. Das suas paredes tem furo de bala, das revoluções que a história
fala serviu de trincheira, a varanda e a sala pra seu construtor, meu avô afamado. Essa música, desde que eu era criança, eu cantava ela direto. Meu pai dizia que eu cantava assim: velho casarão, já quase tapera. Porque eu não sabia falar o tapera, né? Eu tinha uns 4 anos, segundo o pai. E essa música me marca muito, ela mexe comigo de uma maneira muito incrível. Eu acho uma das letras assim mais fantásticas em questões de gerações para gerações. Quando a gente fala da questão daquele legado de pai para filho, isso mexeu muito comigo. E essa é uma música que, se me disser que ela tem que sair do repertório, eu digo não de pronto. Não vai sair, essa música não sai de jeito nenhum. Que ótimo, então. Então tá, temos aqui a pergunta da Sandra Carvalho de Pelotas. Opa. E ela diz que é muito fã tua, gosta muito de ouvir as suas músicas. Ela cresceu ouvindo o teu avô pelo rádio, e ela gosta de ver essa tua tu cantando as músicas dele, essa reprodução. Então ela só deixou um recado, né? Um recado, mas eu agradeço muito a Sandra por esse carinho. E isso é uma coisa que agrada muito, porque assim, o combustível do artista, Luiz, é o aplauso e é o carinho do público. Sem o público, nós não chegamos a lugar nenhum. Não adianta, eu vejo assim, tem muita gente que pensa, não, o cara virou artista, virou snob, não vai falar com a plateia. Não, é o contrário. Nós artistas devemos ter acesso à plateia, devemos sim tratar bem o público. Eu no meu show sempre, eu não consigo responder todos no meu inbox, no Facebook, até peço desculpa de pronto, mas no meu show, todo mundo quer tirar foto, eu tiro foto com todo mundo, eu e o pai tiramos foto com todo mundo quer abraçar, todo mundo que quer conversar um assunto. Eu não vou embora até a última pessoa, entende? Até a última pessoa, pois para mim eu acho que é mais do que nunca, o maior patrão que um artista pode ter é o seu público. E esse público tu tem que procurar agradar sempre, não importa, eu tô doente, hoje eu não vou cantar. Não, tu vai cantar sim, não interessa como é que tu tá, o cara pagou a entrada ali para te assistir. Então a obrigação que a gente tem é nós se doar ao máximo ao público. Se algum show, alguma coisa, alguma apresentação que eu fiz, eu e o pai, ou eu sozinho, não foi 100% do agrado, eu peço 1000 desculpas. Não é culpa do público, a questão é eu que tenho que fazer a minha parte. Então esse carinho, quando a gente vê essas pessoas, que nem a Sandra, dizer que gosta de ver eu cantando músicas do meu avô Teixeirinha, gosta de ver eu e o pai cantando juntos, gosta do nosso trabalho, para mim é gratificante, é a melhor coisa, é o melhor pagamento que eu posso ter, é muito mais do que o dinheiro. O dinheiro é importante? Claro que ele é, mas ele não é, mas mais do que importante do que o dinheiro é esse carinho desse público, é o reconhecimento dessas pessoas. Aliás, eu digo para você que o dinheiro que eu ganho é esse povo querido que está sempre seguindo a gente, que seguiu meu avô, respeitou meu avô, segue meu pai, respeita o meu pai e segue a mim, me respeita, segue a minha família, primos que eu tenho aí na música. É esse público que nos dá a riqueza e nos dá a felicidade de seguir esse trabalho em diante. Então eu sempre que tiver alguém conversando com a gente, alguém querendo bater uma foto, alguém procurando, será muito bem recebido, pelo menos pela minha pessoa e pela do meu pai lá, que a gente sempre vai procurar sempre tratar bem, da nossa parte e da nossa família toda. Muito bom, realmente, infelizmente, não são todos os artistas que pensam assim, principalmente muitos aí que estão no Rede Nacional, mas eu, pelo que tenho percebido, eu tenho contato com muitos artistas, mas os artistas que eu tenho contato são os tradicionalistas, e não sei se é a entidade tradicionalista que faz, que ajuda o artista a ser assim, mas todos que eu conheço do meio tradicionalista são exatamente dessa forma, assim, pela humildade. Esses artistas respeitam o fã assim como um bem, um tesouro assim, que muitas vezes um artista mais da alta assim, às vezes pouco da bola, uma coisa. Eu até gostaria de fazer uma pergunta além, se tu acha que vem um pouco da entidade tradicionalista
essa atitude um pouco diferenciada muitas vezes, que é um pouco fora do comum? Pois olha, engasguei com a época, desculpa. Embargou a voz. Mas olha, Luiz, como é que eu vou te dizer da seguinte forma? Acho que não necessariamente é entidade tradicionalista. Por exemplo, eu conheci um cantor de São Paulo, do qual eu sou muito fã, e ele faz exatamente o que a gente faz. O nome dele é um cara que é um dos mestres na viola atualmente, que chama-se Almir Sater. Eu fui no show dele na PUC, lá, acho que em 2009, se eu não me engano, assisti o show dele, ele atendeu toda a plateia que foi tirar foto. Foi praticamente o teatro inteiro na fila tirar foto, ele tirou foto com todo mundo e atendeu todo mundo bem. Então, eu só acho que a questão, tem artistas que fazem isso, não sei em nomes certos, e também se soubesse também não faria diferença eu querer falar aqui, mas no sentido que eu acho muito errado o artista quando ele cresce, ele começa a deixar subir para a cabeça aquilo tudo que ele ganha. Não, agora eu sou autossuficiente, agora eu sou melhor, e daqui a pouco ele começa a cair. Porque quanto maior é o salto, maior a queda. A gente tem que entender isso aí. Tu não pode ser uma pessoa sem postura. Eu não posso chegar num lugar e começar a tomar cachaça com o cara lá e virar um beberrão junto. Também não posso fazer isso. Mas eu tenho que atender o cara que está ali. Eu tenho que entender ele. Eu tenho que entender que ele quer alguma atenção minha. E eu vou ter que dar essa atenção. É a minha obrigação fazer isso. É uma questão de consciência. Não é uma questão de só os artistas gaúchos ou não é gaúcho. É uma questão de uma consciência geral, compreende? Nesse sentido, eu sei que tu não quis dizer isso, mas quando a gente perde o público, quando tu começa a ser antipático demais com o público, tu começa a pessoa dizer, pô, eu não vou no show do Teixeirinha Neto, porque o Teixeirinha Neto é um nariz empinado, é um boçal, daqui a pouco, entendeu? Daqui a pouco eu começo a diminuir o meu público. E daqui a pouco o cara, não, eu não vou comprar o disco desse cara, eu não vou baixar a música no celular desse cara, porque esse cara é muito chato. Esse cara se acha a última bolachinha do pacote. E não é assim que funciona. E outra coisa, tem muito bacana aí, acha que a vida não dá punição. A vida dá punição para muito bacana aí. Acha que chega lá na rua, não está sujeito a um automóvel pegar ele, um cara assaltar ele. Claro que tá. Todo mundo tem o mesmo sangue, é a mesma coisa, é o mesmo sistema circulatório. É a mesma situação, somos seres humanos iguais. Para mim não existe essa coisa de eu sou um artista classe A ou classe B, eu vivo na classe A ou B. Para mim não existe classe. Existem seres humanos que estão sendo regidos pelo mesmo Deus e seguem o mesmo Deus. O resto é consequência do trabalho e da vida de cada um. E todos terão louros pelas suas virtudes e pagarão pelos seus erros. Essa é a minha visão. Então a Regiane Correia, de São Lourenço do Sul, ela perguntou se um dia tem ideia de ir de novo a São Lourenço do Sul, cantar com teu pai, ela gostaria de revê-los, ela mandou um beijo. Mas é claro, Regiane, claro, eu gostaria muito de voltar a São Lourenço do Sul, estive lá em 2013, e gostaria muito de voltar, sim, toda a região, todo lugar que eu vou nesse nosso estado amado, até fora dele. Trabalho muito em Santa Catarina, Paraná, já estive também no Mato Grosso, enfim, tive tudo que foi canto de fio a pavio aí nesse mundo afora, mas todo lugar me deixa saudade. E São Lourenço do Sul não é diferente, é um lugar maravilhoso, um lugar estilo de praia mesmo, tem uma praia ali maravilhosa lá também, né, em São Lourenço do Sul, né, São Lourenço do Sul, é isso mesmo? Isso lá, então eu adoro aquele lugar, eu adoro aquele povo. E claro que eu quero voltar, eu e meu pai, enquanto tiver gente gostando da gente ali, a gente vai estar cantando e fazendo um pouco de tudo que a gente sabe fazer nessa vida fora. Total. O Jorge Lima, de Arvorezinha, ele perguntou se tu já chegou a conhecer o avô. E aí ele me disse todo bem. Ele perguntou se já chegou a conhecer o teu avô. Não, eu não conheci ele nesse plano aqui, né? Meu avô tinha partido já em 85 e eu nasci em 89. Então eu nasci 4 anos depois do passamento do meu avô, enfim. E mesmo assim, levo comigo o que ficou da memória, né? Porque afinal de contas, morre o homem, mas não morre a memória, né? E o caso dele foi isso, né? Discos, filmes,
e tantas músicas bonitas aí que ele deixou e a gente canta por aí fora, ficou vivo dentro de mim, esse universo dentro de mim, mas ele, como matéria, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. A Yolanda Goulart, ela te desejou sucesso na sua jornada e ela disse ser fã. Aqui não identificou essa cidade. Yolanda, querida, muito obrigado, eu agradeço muito. Espero estar fazendo o possível para atender o que vocês gostam de ouvir, gostam de escutar, gostam de curtir nas nossas músicas, e então fica o meu beijo carinhoso para ti, Yolanda, e para todas as pessoas que querem o bem da gente aí. A Oriude Costa, de Santana do Livramento, ela disse muito sucesso, querido Teixeirinha. Obrigado. Aí ela disse que é tua fã, e a pergunta dela é se levarás em tua bagagem algum troféu, ou seja, CD do teu avô, para melhor te inspirares. Beijo. Santana do Livramento. Então é o seguinte, ó, já vai uma aqui pra ti, ó. Vou desabafar cantando cada vez que vou e venho naquela terra que eu tenho gravada no pensamento. Ela tem nome de santo, cidade eu a amo tanto, Santana do Livramento. Quando eu vou levo saudades pra ver se lá descarrego. Quando volto mais me apego, aumenta meu sofrimento. Se um dia Deus me levar e for pra nascer de novo, quero nascer entre o povo em Santana do Livramento. Muito bem. E deixar um abraço para essa querida amiga, essa querida fã. E quero um dia, sim, perpetuar e ir para muitas cidades, conhecer inclusive essa parte da fronteira do Rio Grande do Sul, que é o Santana do Livramento, essa região, né? O Uruguai também, que eu admiro muito, é um país que eu admiro bastante, muito parecido, um país irmão do Brasil, como dizia meu avô, numa das suas letras, e levando em consideração também, ênfase, opa, chegou o mate, chegando em consideração que ela disse que eu levasse um CD como inspiração. Os discos do meu avô, olha, são muitos que eu me inspiro muito, muita inspiração eu levo. Por exemplo, aquele disco O Amor aos Passarinhos, que foi o último que ele fez, aquele disco eu acho fantástico, um dos discos mais incríveis. O Aliança de Ouro, o Chimarrão Hospitalidade, o Rio Grande Outrora, enfim, tem tantos discos, tem tantas músicas que sim, é uma inspiração, e outros colegas também, porque a gente não tá só, o Teixeirinha é nosso grande patriarca, mas tem outros tantos colegas aí, Monarcas, Serranos, o próprio João Luiz Correia, o Marcelo, enfim, tantos artistas, os Bertucci, eu adoro Bertucci até hoje, gosto muito do velho Odelar, que nos deixou faz pouco tempo, mas o Oneide, aquela dupla maravilhosa que eram os irmãos Bertucci, os Mirins. Quero também deixar um abraço também para o Junei, meu amigo Junei, que é um grande músico também, está dando continuidade a essa família maravilhosa, e, enfim, tantos outros artistas, todos eles servem de inspiração para a gente poder fazer o melhor que a gente pode na nossa profissão. Então tá. O Agair Pacheco, ele te parabeniza por ter o talento de teu avô. Obrigado. E que ele foi fã dele, né? E ele considera o melhor cantor gaúcho. E aí te desejou sucesso. Muito né? Obrigado. Júlio de Castilhos. Qual o nome dele mesmo? Agair Pacheco. Agair, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos elogios, as palavras elogiosas, e eu levarei com muito carinho, sim. O Ornélio Kreutzmann. Esse também, é alemão. Deve ser Alemão deve ser- patata, né? Uma fez. Aí ele mandou um recado, né? Além pra ti e pro teu pai, né? Ele perguntou, no caso de vocês dois, né? O que vocês sentem quando ouvem Teixeira? Sempre é um sentimento positivo, né? Não tem como dizer. É que na verdade, assim, ó, nós somos. Não somos ele, né? O Teixeirinha foi único, né? Mas o universo que ele deixou de coisas criadas por ele, de fama que ele também deixou,
tudo a gente acabou, de certa forma, herdando, né? Herdando, então é uma referência muito forte, ele é uma influência muito forte. Uma vez eu vou te contar um caso bem pequeno. Eu fui fazer um programa de rádio na Guaíba, acho que foi da Maria Luísa Benites, e foi um outro que eu fiz, acho que em 2016, eu fui mostrar algumas músicas novas, por acaso, levei num pendrive algumas músicas inéditas e tal, e eu e ela nos deparamos com a situação de falar do nosso querido Teixeirinha, que não tem como. Ele é uma marca registrada na nossa vida, ele é muito forte na nossa vida, e eu acho isso muito positivo, eu acho isso incrivelmente positivo. Para mim, uma das maiores dádivas que Deus deu para mim, não só o dom de cantar e tocar, mas também de ter esse avô tão querido, tão famoso também como ele foi, e é até hoje. Então a emoção sempre é grande ouvir o meu avô, e sempre escuto ele, não sou só neto dele, sou fã dele, e você sempre, independente de tempo, independente de situação, né? Então ele tem assim uma referência muito forte e é uma emoção muito grande, sim, ouvir esse grande artista. A minha namorada, Gabriela, né, ela te faz duas perguntas. Opa, vamos lá. Ela perguntou assim, se tu já pensou em algum momento seguir outro gênero musical, ou seguir no mesmo, mas mesclando as composições do teu avô com as tuas, com de outros artistas, coisas assim mais amplas. E a segunda pergunta é se veio de ti a vontade de ser cantor ou se foi uma influência familiar. Bem, vamos por partes, né? A pergunta é bem longa, né? As duas meio extensas. Bom, a questão do estilo musical, eu sempre fui muito eclético. Então, como eu te falei no começo, quando eu era adolescente, foi, eu acho que a primeira pergunta que eu fiz, ou a segunda que eu fiz na tarde de hoje, que eu respondi, na verdade, foi o seguinte: no primeiro momento eu nem pensava em ser o Teixeirinha Neto. Eu tinha um pouco de receio de seguir isso pelo tamanho do meu avô, né? Por toda a situação que ele deixou e tudo mais, e por tudo que meu pai enfrentava, e ainda enfrenta até hoje. Mas, querendo ou não, eu sempre fui fã desse trabalho, mas eu sempre fui eclético em termos de música. Eu escuto, até hoje, no meu fone de ouvido, eu escuto um Beatles de vez em quando, eu escuto um Legião Urbana, né? Eu gosto de escutar músicas da MPB, gosto muito de escutar o Caetano, o Gil, o Milton Nascimento, enfim, gosto de escutar diversos estilos de música. E o meu desenvolvimento musical, ele vem justamente nesse sentido, no sentido de escutar músicas de diversos estilos, de diversas fontes. Claro que a minha origem é gaúcha, a minha origem musical é gaúcha, a minha referência principal é o meu avô. Mas eu tenho outras referências que podem mesclar, sim. Eu tenho músicas inéditas agora, que eu estou para lançar, eu estou com uma dificuldade para lançar elas agora, eu fiz um disco desde 2011, de músicas novas, comigo e o pai, e eu estou tentando lançar essas músicas a todo pano, né? E músicas que têm, por exemplo, temas um pouco diferentes, por exemplo, como essa aqui, que está em primeira mão. Asas ao vento, numas vadias, voa sobre este mar. Andar tão distante, também eu gostaria. Razões e procurar pelo aço do céu e um horizonte imenso a esperar. De braços abertos, por certo encontraria razões e procurar com voos ousados, planando entre nuvens, e ouvir os sons da terra a cantar. Cai porta que atravessa tantos céus que minha alma tenta em vão te acompanhar. É preciso voar alto quando é tempo de
Asas ao vento, plumas vadias, voa sobre este mar, voar, saber voar, voar. Isso é um dos temas que a gente gravou. Claro, ainda vai ter que vamos a alguns ajustes. Faz tempo que eu gravei essa música, então algumas partes da letra talvez eu tenha errado, até vocês até me desculpem, mas isso é um dos estilos que tem. Essa música foi gravada com gaita. Botei gaita, botei um acordeon, coloquei bateria, baixo, normal, com uma formação de música gaúcha com alguns ritmos um pouco variados, sim. Porque a música, para mim, eu acho que eu comungo um pouco com alguns colegas, que a questão da música, para mim, ela tem que ter um conteúdo. Não importa necessariamente, não, tem que ser genuinamente gaúcho, tem que ser genuinamente rock and roll, tem que ser genuinamente... Não, tu precisa de tudo isso. O que importa é tu mostrar o conteúdo das coisas. Claro. Entendeu? A música... Porque se fosse assim... Entendeu? A música é universal. O próprio meu avô mesmo não gravou só música gaúcha. Né? Ele gravou, por exemplo, Boêmia, aqui me tens de regresso, e aí vai indo. Sim, mas a própria música gaúcha adquiriu instrumentos musicais que, se fosse até hoje, só seria gaita, violão e pandeiro. Exatamente. Entendeu? Então, entre outras coisas, no montante, sim, eu realmente, claro, quero mostrar coisas mais modernas. Eu tenho, por exemplo, uma música que a gente fez para o meu avô, que chama-se Agora Eu Canto Pra Você, que ela foi feita com piano, né? Ela foi gravada ao som de piano. Ela não teve nem introdução de acordeon e foi mostrada dessa forma. Outro colega que também tem uma referência muito forte com outros estilos também e mostra uma música gaúcha muito boa é o Magrão. O Magrão está mostrando um trabalho maravilhoso. Enfim, então entre outros colegas que mostram uma mescla das coisas. Tu não precisa ser uma coisa só. Tu pode mostrar outras coisas. O gaúcho pode estender um chimarrão para um carioca, para um paulista. Ele pode mostrar, é um Brasil só, gente. Entende? É um povo só. Claro, com suas diferenças, né? O Rio Grande do Sul tem a sua forma, a sua cultura, São Paulo tem a dele, Rio de Janeiro tem a dele, mas a gente tem que tentar ser mais aberto às coisas. Claro. Então isso no meu trabalho eu procuro focar, mostrar um pouco do que se sabe, do que tem. A música ela tem mundo, ela não é uma região só, ela tem mundo, entende? E é nesse mundo que eu tento mostrar um pouco do que a gente sabe fazer e mostrar um pouco do que a gente pode fazer também pelo esse público. E se gostar, muito obrigado. Se não gostar, não conta para os outros que eu quero pegar eles depois. Então eu aproveito e estendo essa pergunta a uma outra que é bem interligada, né? Se, por exemplo, em show ou baile, se pedirem para tocar a música de outro artista, vamos dar um exemplo ainda mais emblemático, só um exemplo, né? Por exemplo, se pedir para tocar uma música do Gil de Freitas, por exemplo, mas não só, por exemplo, o seu Serrano, coisa assim, num baile ou show, canta naturalmente. Cantamos. O Gildo de Freitas e o meu avô, o Teixeirinha, eles eram amigos. Aquela disputa que se tinha era uma disputa sadia dos dois. Eles não eram inimigos. O Teixeirinha e o Gildo, eles tinham até uma ideia parecida de músicas. Se tu olhar, até a forma de compor deles eram muito parecidas. Eram dois artistas muito parecidos. Então, por exemplo, se tu olhar a Cobra Jiboia ou a Cobra Sucuri, né? A Cobra Sucuri pouca gente sabe que é do Gildo. E essa música o vô gravou num disco chamado Teixeirinha Interpreta Canções de Amigos. E a segunda faixa, se eu não me engano, era essa Cobra Sucuri, que ele canta, que é do Gil de Freitas. E essa foi a música que mais tocou desse disco, toca até hoje, né? Uma música muito conhecida. Eu às vezes estou me lembrando de um bom compadre que eu tinha, valente como o diabo, pior que galo de rinha, quando o compadre puxava sua faca da bainha, até a própria polícia prometia, mas não vinha. Aí ele faz um deboche na Cobra Jiboia. Eu aí estou me lembrando, mas não é da Sucuri, é de uma cobra maior lá do rio Capinguí. 15 metros é o tamanho, é a mais grossa que eu já vi. Uma tal cobra jiboia desta o compadre não ri. E aí começou a guerra, aí o Gildo começou a responder.
e eles começaram a fazer as cruzadas de músicas uma com a outra. Mas não eram inimigos, eles eram até compadres, entende? O pai conta uma história até, o pai tinha uns 13 anos, parece, ele estava junto nas obras lá, estava fazendo a Casa da Glória lá, o avô estava mudando as coisas lá, e o pai, ouvindo aquelas coisas dos discos, o pai só passava às vezes as férias com o avô, ele era separado da minha avó, o meu avô, né, era separado da minha avó, e o pai estava ali, na volta dos pedreiros, ele viu o Gildo chegando, o pai saiu correndo, pai, o Gildo tá chegando aí, ele, sim, eu sei, eu tô esperando por ele até, daí eles se viram, se abraçaram, conversaram por horas, e isso o pai mesmo conta essa história, então não teria problema nenhum de cantar a música do Gildo, eu inclusive gosto muito do Gildo, muita música dele, sou amigo do Jorge, sou amigo da Dona Carminha, do Marco Aurélio, também o trovador lá, o cancioneiro, são todos meus amigos, então não tem diferença, a gente brinca, nós somos sadios, entende? O neto mesmo do Gildo também, eu sou muito amigo dele, enfim, uma série de pessoas. Que é assim, ó, é bonito a gente ver, por exemplo, um Grenal, por exemplo. Não é porque um é azul, outro é vermelho, porque são inimigos. Não existe isso aí, é a mesma coisa ali na música. É um Grenal da música gaúcha, que a gente vê o Teixeirinho e o Gildo. E tanto um quanto o outro são bons, assim como os times também. Como foi participar do especial Teixeirinha da RBS TV? Como é que foi esse dia? Como é que foi pra ti? Muito nervosismo? Fez amizades? No geral? Puxa vida, rapaz, foi um dos melhores momentos da minha vida, foi fazer aquele DVD, né? No especial da RBS TV. Aquele especial foi no ano de 2005, final de 2005. Saiu na TV no final do ano e depois foi DVD em 2006. Perdão. Daí eu me lembro que saiu de catálogo aqueles DVDs, porque a Orbit tinha terminado, tal, fechou as atividades. Foi uma coisa lastimável até, no meu modo de ver. Mas foi uma emoção muito grande, foi a minha estreia nos palcos, foi a minha estreia profissional da música. E foi um nervosismo também muito grande, principalmente para gravar aquela música O Mundo do Circo, que até hoje que música que eu tenho gratidão, né? Ela mais ou menos assim. O circo nasceu com o mundo nasceu palhaço, é um barracão de lona, erguido em cabos de aço, saltador e trapezistas, fruto do mesmo baraço. Conheço o mundo do circo, plateia um ressalvo eu faço, artista família unida, no picadeiro da vida, também tem o seu fracasso, e o palhaço que é ladrão de mulher, e o palhaço que eu friso é o rei do sorriso. Essa música, para gravar esse verso eu tremia que nem vara verde. Tu não faz ideia, eu vi aquelas câmeras da RBS, umas 6 câmeras postadas, o produtor musical, que era o Sadi Soares, né, falava comigo numa cabine, e ele falava comigo, eu estava procurando por ele, ele disse, não, tu não tá em me achar aqui. Eu não tô aqui, eu tô aqui na outra cabine aqui, vendo tudo a câmera aqui. Então tu imagina o jeito que eu tava assustado. Mas eu ia fazendo ali, tocando, minha mãe, meu pai fazendo assim, tá bom, tá legal. Terminava um verso, opa, agora vai o outro, vamos lá, vamos se preparar. E depois que eu gravei essa música, a gente depois conversou com outros colegas, artistas, né? Foi ali que eu conheci também o Oswald de Carlos Magrão, fiz uma amizade muito grande com o Marquinhos do Tia Garotos, o acordeonista do Tia Garotos. Conversamos direto, inclusive começamos na época sobre Tea Music, música gaúcha, tradicional, conversamos, fizemos um baita uma mesa de bate-papo lá, quem estava junto até era o José Mendes Júnior, também estava junto naquele dia. E, enfim, foi muito bacana, eu conheci o Renato Teixeira, né, a Adriana Defente, foi bacana conhecer colegas, porque a gente não pode desfazer dos nossos colegas, a gente tem que ser amigo deles, não só pelo que eles representam, mas pelas pessoas que são, todos trataram a gente com muito carinho, com muita educação, então merece também o nosso carinho, a nossa educação sempre também, né? E, então aquilo foi emblemático, foi uma das melhores coisas que eu vivi na minha profissão de artista nesses quase 13 anos que eu tô nisso.
Então tá. Agora vai uma pergunta um pouco triste, né? Um momento complicado. Como foi o dia do acidente? Como foi perder um colega do palco? Sim, eu perdi um colega que casualmente ele gravou o acordeon até naquele especial da LBS, ou seja, ele começou comigo, ele me acompanhou desde o meu começo de carreira, que o nome dele é Alexandre Machado. Um amigo que vai ficar eternamente no meu coração, né? Eu disse até para a esposa dele, né? A Nara, que ele vai morar sempre no meu coração. Foi uma das coisas mais lamentáveis que poderia ter acontecido. Foi um acidente de estrada, né? Foi uma situação em que eu tive um minuto de distração no cansaço da viagem. Eu vinha lá do Paraná e o carro saiu um pouquinho da faixa e aquela faixa tinha um degrau muito grande. Aquele degrau, em função daquele degrau, eu perdi o controle do veículo, porque eu voltei para a pista. Eu voltei, o carro quebrou uma roda, patinou e nós acabamos capotando. E acabou vitimando o meu grande amigo, que morreu um mês depois. Estava no hospital, pegou uma bactéria hospitalar lá e acabou Deus levando ele. Mas eu tenho o seguinte pensamento, tem gente que não comunga comigo, mas eu não acho que ninguém vai antes da hora, né? Quando é para ser a hora, não adianta. Não. Quando Deus chama, né? Chamou o meu amigo e só o que me resta agora na verdade, é pedir para Deus que ele abençoe lá, que cuide dele lá onde ele estiver. E eu farei o possível aqui também, estou procurando na medida do possível ajudar a família, estou ajudando, né? A dele. E agora a vida tem que seguir também em frente, e está seguindo. Tenho certeza que a alma dele lá onde estiver, ele era uma pessoa de uma alma muito boa, uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa prestativa, e era um cara também muito engraçado também, né? Tu ria a viagem inteira com aquele infeliz, na verdade. Então é um cara que eu tenho certeza que está lá num bom lugar lá no céu e tenho certeza que Deus acolheu ele de braços abertos. Agora vamos para a pergunta que, como geralmente é a reação dos fãs ao te verem pela primeira vez? Bom, foi uma reação boa, né? Sim, boa. Muita gente se emocionou. Muitas vezes eu vejo as pessoas, principalmente as pessoas mais idade, quando eu canto algum clássico, alguma música mais marcante, eu vejo muita gente chorar às vezes. Eu já vi muitas vezes muita gente na frente do palco tirando lágrimas dos olhos. Isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito gratificante, emociona também junto quando tu vê isso, porque como eu falei lá no começo, né, o nosso grande patrão no nosso trabalho é o público, é a plateia, é as pessoas que acompanham a gente. Não adianta assim, ó, tu pode ser um Yamandu no violão e um Frank Sinatra na voz. Se tu não tiver humildade, se tu não tiver saber lidar com a tua plateia, tu não vai ser nada. Tu nunca vai ser. Ou com o tempo tu vai cair, como eu te falei, quanto mais alto o salto, maior a queda. Então eu sempre tive essa disposição com o público, e quando o público me acolheu, né, antes até de eu me tornar profissional, quando eu cantei aquela vez que o Pai Me Deu fez aquela picadinha lá, quando eu tinha 13 anos, eu senti que a minha profissão ia ser longa. Nesse sentido, por toda a reação positiva que o público teve comigo, que as pessoas teve comigo e depois também teve com meu pai também no começo. Então, eu tenho a agradecer a plateia, eu só tenho a agradecer as pessoas que têm me dado até mais do que eu esperava. Marcelo Duthier. Olha só. Alô, meu amigo Teixeirinha. É tudo Teixeirinha, não tem mais neto e filho, agora é Teixeirinha. Tô te batizando agora. Um abração, aqui é o Marcelo Duthier e tô muito contente pelo trabalho que o Luiz com a Folha de Porto Alegre está fazendo e dando essa continuidade
né? Levando para as pessoas, para o grande público que gosta do gauchismo, conhecer um pouco mais, né, os seus artistas. A pergunta que eu te faço, querido, é a seguinte: com certeza tu deve ter abrido mão de aspirações, de sonhos, desejos teus para assumir uma postura diante esse legado, essa herança que o nosso Vítor Matheus Teixeira deixou. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual o tamanho e a dimensão deste fardo? Mas é um fardo, né, que muitos gostariam também de levar. Mas, ao mesmo tempo, é diferente quem está levando o fardo. É diferente, porque existe um peso muito grande e uma responsabilidade maior ainda para quem o leva. E eu te pergunto, qual o tamanho? E aonde e em que momento ele pesa? E aonde ele se torna mais leve? Grande abraço, meu amigo. Primeiramente, um grande abraço ao colega e amigo Marcelo Pucci, né? Grande figura, um grande amigo, um grande músico, um grande artista. Mas respondendo à pergunta dele, é da seguinte forma: sonhos todos nós temos na vida, né? Sonhos todos nós temos, mas sempre foi para mim, de certa forma, é uma responsabilidade lidar com esse nome, com essa grande referência, né? Que é o Teixeirinha, que é esse grande artista que deixou, mas ao mesmo tempo que ele é um fardo que pesa nesse sentido, ele pesa muito também que as pessoas me cobram os grandes sucessos dele e ao mesmo tempo me cobram músicas inéditas, por exemplo. Isso é uma coisa que pesa muito, porque realmente ele foi um grande poeta, ele foi um grande compositor e foi um grande cantor. Mas de certa forma também é um fardo bom de ser levado. Por quê? Me orgulha cantar as músicas dele, me orgulha ter o nome dele. Mais até do que cantar a música dele, me orgulha ter esse nome. Me orgulha ter esse legado, porque eu acho que foi um dos maiores nomes que o Estado já teve nesse sentido, e ele me dá um alento muito forte também, ele me dá um respaldo muito forte, eu vejo pela maneira que as pessoas tratam a gente. Então, ao mesmo tempo que tem esse peso da cobrança, em função de toda essa imagem, em função desse montante que ele deixou, ao mesmo tempo tem uma coisa que é bonita de ver como a gente é tratado e aonde a gente chega, porque as portas também abrem. Ele abre portas também, não só para mim, para o meu pai, ele abre portas para os colegas, ele abriu porta para muita gente também. Então é um nome importante e ele, nesse sentido, esse fardo ele alivia nesse sentido, pois ele deixou um legado, ele deixou uma grande obra, mas ao mesmo tempo ele deixou um grande respaldo, que no momento que a gente consegue fazer um bom trabalho, né, a gente procura pelo menos fazer da melhor forma possível, não sei se estou fazendo da melhor forma possível, acredito que sim, né, a gente ganha um bom êxito, nós ganhamos um bom retorno das pessoas, uma boa resposta, vamos dizer assim. Então ela é um legado importante, é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade também bonita e boa de seguir, porque é uma história que não pode deixar morrer de jeito nenhum. E um grande abraço a esse grande colega, que eu sei que também está fazendo um trabalho bonitaço aí com o Machado, e eu acho que vem mais coisa boa dele aí, além do que já veio, a gaita da Berenice, aquela conga lá espanhola, lá, que ele tocou, Caminhando, né? E acredito que vem mais coisas bonitas aí. Um grande abraço para ti, meu irmão, um grande sucesso, cada vez mais para ti, para o teu parceiro aí, o Machado, e vamos se encontrar a estrada fora e cantar mais umas modas junto e bater um papo e dar risada também. Valeu! Agora é o Machado. Teixeirinha, qual é a desvantagem de ser neto do Teixeirinha? Que as vantagens são várias e várias e várias. Existe alguma desvantagem?
sentido assim, olha, eu não consigo ver as coisas com desvantagens, né, Machado, meu querido amigo Machado. Se existe alguma desvantagem, eu procuro não levar em consideração essa desvantagem. Porque é o seguinte, por mais que a gente tenha cobranças, como eu falei para o Marcelo anteriormente, existe aquela cobrança de eu cantar clássicos e ao mesmo tempo pedir mostrar coisas novas. Ao mesmo tempo, eu vejo assim que eu consigo trazer comigo um montante, uma situação, não enxergar a parte negativa das coisas. Eu acho que se eu tu começa a enxergar, vai fazer um projeto, tu começa a ver o lado negativo, o lado que pode ser negativo desse projeto, tu acaba matando o teu projeto. Eu vejo que a desvantagem que existe para mim é a mesma que pode existir para vocês, no trabalho de vocês também. Daqui a pouco é um público diferente, estamos enfrentando aí um público jovem que está escutando outros tipos de música. Nós estamos enfrentando uma era que a mídia de certa forma está nos sufocando um pouco na questão da música regional, e não só aqui no Rio Grande do Sul, como lá no Norte, Nordeste, com o forró, com a música pantaneira, enfim. Essas são as maiores desvantagens, mas são desvantagens que não é somente o neto do Teixeirinha que está passando, é o Machado, o Marcelo, é o Tchê Garotos, é o Marquinhos do Tchê Garotos, enfim, o Luiz Cláudio, outros tantos colegas aí, os Fagundes, enfim, tantos outros artistas estão passando por dificuldades iguais e desvantagens iguais, só que se a gente começar a focar só nessas desvantagens, o trabalho não anda. Tu não consegue fazer ele andar, tu não consegue fazer o barco andar. Como é que tu faz o barco andar? Tu tem que tirar aquela âncora dele, né? Que é a dificuldade dele andar. Se tu não tirar a âncora dele, ele não anda, né? Um carro tu não vai arrancar se tu não ligar o motor, entendeu? Pisar na embreagem e o acelerador ali, botar uma primeira, ele não vai sair, entendeu? Do lugar. E é isso que eu vejo. A desvantagem, ela existe para todos. A dificuldade existe para todos. E então, isso também de ter o nome do Teixeirinha, de ter o nome desse grande artista, não faz de mim mais nem menos que ninguém, sabe? Como eu disse assim, o meu sangue ele é vermelho, como todo outro, não existe esse negócio de sangue azul, esse apelido sangue azul, não existe isso aí. Ele é vermelho, eu sou um ser humano igual aos outros, então essa boa aclamação do público comigo, com meu pai, e mais esse legado Teixeirinha não explode dentro de mim, nem muda a cor do meu sangue, nem vai mudar a maneira de eu ser, entende? Então, desvantagem, compreende, ela existe para todos, mas também existem vantagens, existem alegrias, e nós vamos levar cada vez mais as vantagens e as alegrias para o nosso trabalho afora aí. Agora vamos para o recado aqui do João Luiz Correia, João Luiz Correia e Grupo Campeirismo. Campeirismo, que beleza! Amigos do jornal virtual Folha de Porto Alegre, especial amigo Luiz, aqui quem fala é João Luiz Correia, a pedido do meu amigo Marcelão, do Tchê, que me mandaste uma mensagem para mim, fazer uma pergunta ao Teixeirinha Neto, né? Tipo, olha que prazer. E olha que emoção grande que dá na gente de poder só falar alguma coisa que toque no nome do saudoso Teixeirinha, que com certeza para nós todos foi um dos maiores artistas do Brasil. Mas enfim, para saudar também o Teixeirinha Neto, Teixeirinha Filho, toda a sua família, e dizer que a gente torce muito por eles em estar levando a obra do seu pai, seu neto, enfim, toda a família que faz essa batalha para manter as obras do Teixeirinha na boca do povo e nas grandes mídias, né? Eu perguntaria para o Teixeirinha, e estou fazendo essa pergunta, enfim, ao Teixeirinha Neto, para ele, claro que é um guri que com certeza viveu um mundo bem depois, né, do seu avô, mas tem as informações através do seu pai. Gostaria de perguntar se as músicas que ele canta
todas elas ele já tem o conhecimento, através do seu pai, dos familiares, sobre a origem e como essas canções nasceram, né? Vamos dar um exemplo assim, por exemplo, tem o Shot de Soledade, né? Tem como as inspirações para ele fazer essas músicas, Coração de Luto, o Shot do Colono, tantas canções, Querência Amada, que tem músicas que é uma inspiração, né? Mas para quem escreve sabe que tem músicas que tem fatos, e eu acho que ele gostava muito. Eu até é uma curiosidade que eu tenho de saber também, porque ele tem muitas músicas que são histórias, parece que reais assim, né? Então, talvez muitas com acontecimento, talvez com ele próprio. E isso acho que é muito importante. Se o Teixeirinha Neto tem essa informação, se não tem, né, ter consigo, porque para os fãs acho que é muito importante para todos nós que somos fãs aí, né? Saber como essas obras, como ele se comportava também ao fazer essas obras, enfim, é uma pergunta que eu deixo aí. E também saúdo aí a todos os leitores virtuais aí, todas as pessoas que também o Luiz, que está fazendo essa reportagem, com certeza exaltando a marca do Teixeirinha, e através do seu neto e sua família. Um abraço aqui de João Luiz Correia, Grupo Camperismo, toda a nossa equipe, e um forte abraço a todos aí. Primeiramente, quero deixar um grande abraço ao João Luiz Correia, todo o seu grupo, toda a sua equipe e grandes amigos que eu conheço da um grupo que está prosperando muito na área fandangueira, né, mostrando um trabalho muito bonito, né, por esse Brasil afora. É um grupo que eu também admiro muito, assim como eu falei do tio dele, né, do Gildinho, lá dos Monarcas. Não custa também falar desse grande artista também, dessa grande figura, esse grande amigo. Bueno, indo para a pergunta que ele fez, que ele falou das informações que eu teria sobre o trabalho do meu avô e como ele compôs essas músicas. Levando uma coisa em consideração, tá? O Teixeirinha, a maioria das músicas dele eram músicas com cunho de histórias, né? Ele contava muita história. Para ele, até ele falava para o pai na época que para ele uma música tinha que ter história. Uma música que tem história, ela tem tudo para ser sucesso. De certa forma, não está tão errado. Olha o que aconteceu com o Tordilho Negro, o Coração de Luto, enfim, o próprio Colono é uma narrativa. E então, o Pobre João, e até fora mesmo da música gaúcha, da música até do Teixeirinha mesmo, por exemplo, se a gente for olhar lá no Legião Urbana, ele cantou, o cara do músico cantou o Faroeste Caboclo, que ele conta 10 minutos uma história do João de Santo Cristo. E isso tudo dá história, isso tudo dá sucesso. O avô tinha essa mentalidade. Então, como é que ele fazia as músicas nesse sentido? Soledade, por exemplo, ele morou em Soledade antes de morar em Passo Fundo. Então ele fez a música Shot de Soledade na época, e foi até a primeira gravação dele, que no disco tinha a Briga do Batizado e no outro lado o Shot de Soledade, né? O pai até conta uma coisa muito peculiar, que o meu avô e a minha avó se separaram quando meu pai tinha uns 3 anos, e o meu avô ficou distante por um tempo, né? E um dia na Rádio Taquara, o meu pai tinha acho que uns 5, 6 anos, acho que uns 6, 7 anos, e tocou a música assim, eu vou cantando: Soledade, terra de gaúcho forte, se é preciso enfrentar a morte, não liga pra tempo feio. E o pai, peraí, eu conheço a voz de algum lugar, não sei porquê. Ele achou estranho. E daqui a pouco disseram, ouvimos com o Teixeirinha, Shot de Soledade, quando acabou a música. E ele saiu correndo, gritando pra minha avó: mãe, eu ouvi meu pai no rádio, e tal. Isso é uma das histórias que acontece, né? Porque ele compôs aquela música em função da cidade que ele morava. As outras canções, por exemplo, o Coração de Luto não era uma música, era um poema, era uma décima. Ela tinha 10 versos, que ele contava tudo que aconteceu naquele dia que ele perdeu a mãe. Depois ele selecionou 3 versos e fez uma música em cima dela, e foi a música de maior sucesso, né? E outras músicas que têm história, ele contava essas histórias através do que o pessoal
pessoal contava para ele, por exemplo, numa roda de chimarrão, contava que aconteceu tal coisa, uma história romântica, uma desventura, uma tristeza, uma felicidade, ele pegava aquela história e fazia a música em cima daquilo ali. Então ele tinha muito isso, e o talento dele era muito forte. Ele nunca deixava esfriar uma inspiração. Uma vez que ele estava em... O pai conta uma outra história também dele, que ele estava em Capão da Canoa, todo mundo tocando violão, conversando e tal. E daqui a pouco veio para ele uma melodia assim: fui para a beira do mar, esperar Iemanjá chegar. 2 de fevereiro, São Jorge Guerreiro chegou lá primeiro para me perguntar. Veio o comecinho da música, ele saiu dali, largou tudo, todo mundo estava conversando, ele largou, saiu da conversa, foi pro quarto dele, foi no gravador e fui para a beira do mar, esperar. Não deu uma hora, ele veio com a letra inteira, com a música toda pronta. Então ele tinha essa capacidade, né, de trazer as coisas dentro da composição, o montante do que ele via no mundo. Né? Ele viu um cara, por exemplo, tirando sarro do colono e ele fez o colono. Né? Eram coisas que aconteciam às vezes com ele e com outras pessoas também. Então eu acho que dessa forma que o que eu vi muito, porque essa pergunta que o João me fez, essa pergunta foi o que eu fiz para o pai uma vez. Como é que ele tirava a inspiração para isso tudo? Da onde que ele tirava essas histórias? Aí o pai me disse, muita coisa era gente que contava para ele e muita coisa era que ele vivia. Vamos para mais outro áudio. Desta vez é de Dionísio Costa. Mas olha só, Dionísio Clarindo Costa. O meu acordeonista, o Beto Caetano, chama ele de Clarindo, o Clarindo. E aí ele até reclama com o Beto, pô, mas só minha mãe que me chama de Clarindo, agora tu também, agora só de brabo eu vou te chamar de Clarindo também, tá? Não, um grande abraço, o Dionísio é um grande compositor, um grande letrista da nossa música, um grande cantor, e me honra muito ter a participação dele no meu programa, na minha entrevista. E vamos à pergunta. Aqui é o cantor e compositor Dionísio Costa. Meu amigo Teixeirinha Neto, como é carregar contigo toda esta herança do teu avô Teixeirinha, o rei do disco, e dar prosseguimento nessa história bonita dele, junto com teu pai, o Teixeirinha Filho. Um forte abraço, meu bom e querido amigo. Querido mestre Dionísio Costa, Dionísio Clarindo Costa, agora ele se ferrou comigo. E, meu querido amigo, para mim é sempre uma honra, é um prazer, é como eu tinha falado até para o Marcelo no áudio anterior. O legado do Teixeirinha exige uma responsabilidade muito grande, sim, mas ele também é muito honroso. Ele é honroso, ele é bonito. Para mim, então, ele me alegra, ele me deixa feliz por isso, sabe? Eu me sinto honrado por ter isso tudo. É uma bagagem pesada, mas é uma bagagem bonita que se carrega. E é uma história, entende? E ele também, ele morreu fisicamente, o Teixeirinha. Ele está vivo na sua história, na sua memória. Ele é eterno nesse sentido. Então, morre o homem, não morre a memória. E ter a memória viva desse artista comigo, com a minha família, com o pessoal que canta aí também na minha família, para mim é maravilhoso, é sublime, é o que Deus poderia abençoar de forma melhor para mim. Eu não poderia ter, eu acho que ter tido bênção melhor de Deus é ter esse legado e é ter esse nome. Tá, vamos mais a outro recado, e dessa vez é o Paulo Fante da Rádio Caiçara. Olha só. Olá, aqui é o Paulo Fante da Rádio Caiçara, Rede Pampa de Comunicações, um abraço aos amigos. E a minha pergunta ao Teixeirinha Neto é como ele se sente e se ele já esperava ter essa boa receptividade do público fã do Teixeirinha avô e do Teixeirinha filho. E mais, conquistar uma nova geração de fãs e admiradores das músicas do Teixeirinha. Muitos que não eram nascidos na época em que o Teixeirinha avô era vivo e fazia muito sucesso. A receptividade, sinceramente, eu não esperava tão positiva, né? Na verdade, saber que o público tem uma afeição por nós é muito bonito, como eu disse, mas eu mesmo não esperava tanto.
Eu mesmo achava que não seria tão grande essa receptividade, eu não esperava, portanto, isso. Mas apareceu, né? Apareceu e apareceu também com meu pai, aparece comigo. Eu vejo até por vídeos que eu posto às vezes na internet, que são vídeos simples, as pessoas elogiando, um bom número também de curtidas. E, então isso tudo aí é uma situação que nos traz felicidade, nos traz uma alegria sublime, mas como eu volto a dizer, isso não é uma coisa que explode dentro de mim e não muda a minha maneira de ser. Eu gosto muito de tomar um chimarrão, conversar com as pessoas, ter os meus momentos, e acho que para mim todo mundo vai ser sempre tratado de uma forma igual comigo. Não explode dentro de mim isso aí. Agora, que me orgulha, que me deixa feliz, que me deixa honrado tudo isso que aconteceu, mais esse legado artístico, com toda essa história, com toda essa bagagem, isso tudo me deixa feliz, e é inevitável dizer que não, que sim, né? De fato eu fico feliz, fico orgulhoso, e é uma das coisas que eu vou levar, um orgulho que eu vou levar para o resto da minha vida. Para a pergunta do Paulinho Bombassaro, do Tia Barbaridades. Boa noite, meu nome é Paulinho Bombassaro, sou diretor do Tchê Barbaridade, um grupo de 30 anos de Porto Alegre. E a gente tem uma curiosidade, nós estávamos conversando aqui, eu e o Marcos Nomes, que é um gaiteiro, também fundador do Tchê Barbaridade. A nossa curiosidade e a pergunta para o Teixeirinha Neto e para a Folha de Porto Alegre é a seguinte: qual a influência artística e musical que teve o Teixeira na sua infância ou adolescência que o fez ser esse artista que foi? O que ele ouvia e ele se influenciava com o quê? Um grande abraço para o meu amigo Paulinho Bombassaro e também sua filha, Xana Bombassaro, também, que conheço, uma grande amiga minha. E também o grupo de Barbaridade, que eu também sou plateia, assim dos outros colegas que também falaram comigo aí, me fizeram perguntas. Eu sou plateia de todos vocês também, não sou apenas colega, sou fã do trabalho de vocês. E respondendo à pergunta do Paulinho. Bem, Paulinho, essa pergunta eu vejo que até o meu avô seria melhor para responder isso, mas como não há possibilidade, eu responderei da melhor forma possível. Eu vejo que o vô, ele tinha uma forma de cantar e compor que era peculiar em diversos estilos. Ele mostrava um montante, ele tinha uma origem gaúcha, mas também tinha a sua diversidade de estilo, porque tu vê música que ele compôs com ritmo de tango, música que ele compôs com ritmo de samba, samba-canção, enfim, toadas e tudo mais. Até um estilo mais sertanejo também. E foi, então, a capacidade dele era de cantar daquilo que ele gostava de cantar. Tanto que ele fez muitas regravações, cantou Volta do Boêmio, cantou Tristeza do Jeca, Menino da Porteira, ele foi um que regravou. E ele regravou também o Asa Branca, de um ícone do Nordeste, da música nordestina, que é a música do Luiz Gonzaga, né? E eu tive uma discussão, uma pequena discussão, na verdade não uma discussão ríspida, não, uma discussão que meu pai, o Teixeirinha Filho, disse: teu avô regravou o Assum Preto, do Luiz Gonzaga. Eu cheguei: Assum Preto? Como assim Assum Preto? Não, ele gravou o Asa Branca, não viaja, pai. E ele, olha, ele gravou o Assum Preto, eu me lembro que ele gravou isso aí também. Tá, passou o tempo, eu bati pé e, enfim, daí um dia na internet eu acho Teixeirinha cantando Assum Preto do Luiz Gonzaga. Aí me caiu os butiá do bolso, como diz o gaúcho, né? E daí mostra justamente isso, que o Teixeirinha gostava de diversos estilos. Ele era fã do Vicente Celestino, ele era fã do Noel Rosa, era muito fã também do Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves foi uma inspiração de como cantar até. Ele se aproxima muito do Nelson Gonçalves em algumas músicas, se tu analisar bem. Então ele teve um montante de coisas que ele sempre admirou, sempre gostou, e ele colocou isso nas suas obras. Ele cantava aquilo que ele gostava. Teixeirinha gostava daquela situação. Podia ser uma origem gaúcha, podia ser, como podia não ser. Ele cantava aquilo que estava no coração dele, acredito eu. E o público aderiu a essa forma de pensar, aderiu isso. Então eu acho que essa é a melhor forma de responder a pergunta do amigo. Muito obrigado pela participação e muito obrigado pela lembrança. Então tá, vamos ao último áudio.
do Juliano, de Júlio e Juliano e Salvaneirão. Ah, legal. Olá, tudo bem? Eu sou o Juliano, acordeonista e vocalista do grupo Juliano e Só Vaneirão, da cidade de Osório, Rio Grande do Sul. Cidade essa que tem uma passagem importante na carreira do Teixeirinha, pois lá foi filmado, no final dos anos 70, o filme Tropeiro Velho, um dos maiores sucessos cinematográficos do grande e saudoso Teixeirinha. A minha pergunta pro Teixeirinha Neto é a seguinte: qual é a grande herança artística que o teu avô deixou para tua carreira? Um grande abraço, saúde e sucesso. Muito obrigado, um grande abraço ao querido Juliano, né? Na dupla Juliano, né? Lá de Osório. Julian e Juliano, né? Um grande abraço, muito sucesso para os amigos. E lá numa cidade dos bons ventos, lá de Osório. Osório, cidade bonita, uma cidade que eu adoro também, de estar lá, gosto muito de estar lá, tenho grandes amigos lá. E também foi filmado lá o filme Tropeiro Velho, do qual meu pai participa, é o Oswaldo nesse filme até. E ele foi o pai e foi o produtor executivo também desse filme. Foi um filme que o pai até hoje se emociona quando vê. E qual é a influência? A influência é geral, né? O Teixeirinha deixou, como eu disse repetidamente nessa entrevista, ele deixou um legado muito importante, muito vasto, né? Então é essa herança que a gente leva com agrado, a gente leva de bom grado, a gente leva com felicidade, mas a gente também tenta fazer o nosso caminho, fazer um pouco da nossa história e procurar fazer o melhor possível. Mostrei um pouquinho, uma música inédita aqui, outra coisa, que a gente também tem que fazer a nossa história também. O Teixeirinha foi um grande ícone e a gente está tentando fazer pelo menos um pouco dessa grandiosa obra que deixou aqui. Foi sem dúvida nenhuma, o que me chama muito a atenção. Eu acho que nós estamos aqui conversando há quase 2 horas e o que a gente mais falou nessas 2 horas foi dele. A gente mais falou foi dele. Nós falamos, basicamente, tudo foi focado nesse grande artista. Mostra que não é pouco o que ele produziu e não é pouco o que a gente leva. O legado é um peso, como disse o Marcelo também, mas não é pouco. Mas ele também, de certa forma, ele é gostoso, que a gente vê como as pessoas imaginam esse tipo de situação. E não são muitos filhos de artistas que existem por aí. Tem, por exemplo, eu conheço o Sandy Júnior, que é filho de artista e daí perpetuou. Conheço o Zé Mendes Júnior aqui no Rio Grande do Sul, né, que cantou por um tempo a música do pai dele. Mas são muito poucos filhos de artista. Então eu vejo que as pessoas chamam a atenção delas, essa situação, essa herança, esses legados, essas coisas deixadas, né? Mesma coisa, eu vou chegar aqui e vou cantar só música diferente do Teixeirinha. Posso fazer. Mas não tem como, uma pergunta vai ser referente a ele porque ele faz parte da gente. É incrível como, e isso é o que eu vejo nessa herança. Ela está fazendo parte, ela vive cada vez mais dentro da gente, dentro da família. Então isso é bonito, mas isso também chama muito a atenção. Essa forma que ele traça, ele está presente junto conosco no nosso trabalho, na nossa trajetória e para o resto da vida também, que é o que me deixa feliz também, de certa forma. Também me deixa muito feliz. Então tá, também temos a pergunta do Marquinhos Julian, né? Opa! Falei dele e ele apareceu então. Exatamente. Então ele pergunta qual a música do teu pai, no caso, né? Agora teu pai teve algumas gravações, né? Que ele mesmo compôs, né? Que tu mais tem apreço e se identifica. O meu pai é o Teixeirinha Filho, quer dizer? Sim, exatamente. Bom, o pai tem muitas composições boas, né? E uma delas o pai gravou lá no ano de 95. Eu gravei de novo o Taim, um Grito de Alerta, né? Que é uma música ecológica, que ele fala sobre a questão conscientização tal, do meio ambiente. Mas aquele mesmo disco ele gravou uma música que eu estou pensando em botar num trabalho próximo aí, meu, que chama-se Galdeirada, que ela é mais ou menos assim, eu vou cantar um pedacinho dela. Oi, gacheto de chegada, no lumiar da fogueira, peço licença, moçada, pra bater um pouco a poeira. Venho
na jornada de minha vida estradeira, ouvir de longe a cordiona, resmungar meio faceira, vou lá pra tomar um trago, saborear um mate amargo e fazer verso de primeira. E essa é uma das músicas que eu pretendo lançar. Se o pessoal gostar, muito obrigado. Se não gostar, volto a dizer, não conta para os outros que eu quero pegar eles depois, né? Então, mostrar um pouco desse trabalho. Tem outras canções também que o pai, como eu falei do Taim, por exemplo, era assim, ó: repontando horizontes, tornam imigrantes num outro hemisfério. Com elas nova estação a meu coração, que tanto mistério. Ouçam gritos de alerta que o bravo Taim entoa, na voz do vento beirando a lagoa. Ouçam gritos de alerta que o bravo Taim entoa, na voz do vento beirando a lagoa. E assim vai indo, né? Então é outra canção também que eu gravei em 2011, tô querendo muito lançar ela. E acredito que esse ano ainda consigo lançar, nem que seja na internet, alguma coisa. Vai lançar como Teixeirinha Neto ou como Teixeirinha Filho? Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto, pois ele canta junto comigo essa canção, né? E tá no disco que gravamos, né? E depois também essa Galdeirada vai ser lançada com o Teixeirinha Neto. Alguns trabalhos individuais e outros junto com a dupla, pois eu deixo muito claro que a dupla continua, né? A dupla Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto vai continuar sempre. E mais alguns trabalhos individuais, algumas coisas que eu vou mostrar no meu trabalho, umas coisas, cantar algumas músicas também, não tem como não cantar outras do pai. E até regravações também de outros artistas, vou cantar algumas coisas de outros artistas que eu admiro, por exemplo, o próprio Leonardo, tô planejando gravar algumas coisas dele, gravar alguma coisa dos Bertucci, entre outros aí artistas que eu estou pensando em deixar servir um mate amargo da minha interpretação para eles, ver se eles apreciam e provam as minhas interpretações. Perfeito. Então tá. Qual show, baile te marcou mais? E qual fã te marca ou te marcou da mesma forma? Nossa senhora, meu amigo, isso aí é uma pergunta quase impossível de responder. Ela é quase impossível de responder. Olha só, caiu até teu chapéu. Olha só o que está acontecendo aí. Porque não tem como dizer qual foi o mais marcante no show, o baile, não tem como dizer o mais marcante, nem o fã que mais marcou, né? Eu teria que falar de muitos fãs que já me fizeram páginas, já me fizeram pages, já conversaram comigo na internet. Todos eles eu tenho um carinho especial, todos eles eu guardo uma lembrança especial. E os shows, todos eles têm a sua história, suas peculiaridades. Uma vez eu vou ter que contar um caso engraçado. Uma vez eu estou indo para fazer um show lá perto de Nova Erechim. Nós estávamos indo de carro, eu, o pai e o Beto Caetano. E nós se perdemos, era no interior dos mais bravos, tivemos que passar até no meio de uma barragem até, para conseguir chegar no tal do lugar. Nós atrasados pro show e pelo amor de Deus não achava aquele troço ali, né? E meu Deus, paramos numa casa, tinha uns caras lá tomando cerveja, lá e meio fora da casinha, chegando, pô, não tem ninguém para perguntar, vai ter que ser com esses mesmo, não vai ter outro jeito. E aí eu chego lá e os caras, ô meu amigo, chego pro cara, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Cara, tu não sabe onde é que tem um baile aí, que me disseram que é aí por dentro, aí um baile. Ele, baile? Ai, pera, tá, um baile. Lá onde vai tocar uns parentes, Teixeirinha, é lá mesmo, companheiro, é lá mesmo. Me diz onde é que é, pelo amor de Deus, que eu tô atrasado há 2 horas já. E essas coisas assim que marcam, né? Essas histórias, essas anedotas aí que a gente conta, que a gente vai marcando na viagem, as coisas engraçadas, as coisas até não tão engraçadas, mas a gente marca e fica para sempre na memória da gente. Que ao mesmo tempo é muito gostoso trabalhar com música, a gente conversa, se diverte, conta piada e passa o tempo aí e fica sempre marcante aí essas amizades que a gente fez aí. Graças a Deus eu nunca tive problema pessoal com ninguém que tocou comigo. Então, e se tive algum problema, foi um problema resolvido, um problema breve, e isso também me deixa muito feliz nessa andança aí por esse mundo afora aí.
Então tá, o que podemos esperar do Teixeirinha Filho e Neto daqui pra frente? Seja em CD, ou alguma coisa de DVD, ou alguma coisa diferente, show, ou baile, no geral, assim, o que a gente pode esperar de Teixeirinha Filho e Neto? Bem, nós tivemos um tempo até, em função de muitas coisas que aconteceram no nosso trabalho, na nossa vida, enfim, estivemos um pouco afastados, né? Então agora chegou a hora de nós voltar com força. Eu estou com uma equipe de músicos muito bons, de primeira linha, graças a Deus. Eu estou com o meu grande maestro, que é o Beto Caetano, o Costa Lima, que é um grande baixista, e o baterista também anda tocando comigo, tocava na época com o Tcheguri, que é o Cristiano Teixeira, né, o famoso China, né, estão aí comigo, um grupo maravilhoso de músicos, todos cantores, inclusive. Então estou com um show novo com essa banda, e estou com um trabalho novo para lançar, então, e vamos usar também muitos veículos de comunicação que estão na atualidade. Hoje os CDs, ele virou uma base complementar ao CD, ele não é mais a base nítida, oficial de divulgação. Hoje o que divulga hoje mesmo é a internet, então eu vou trabalhar mais o YouTube, vou trabalhar mais o YouTube, vou trabalhar como já vim trabalhando no meu Instagram, já trabalho o meu Facebook, estamos para fazer um novo site agora também. Então é esses projetos, algumas coisas novas também, alguns montantes, algumas músicas de outros autores vão já entrar no show. Eu já tenho homenageado muito, feito um trabalho com dos Bertucci, né? Eu tenho cantado Rua de Casa no meu show, tem dado uma resposta maravilhosa. Pretendo colocar mais músicas ainda agora, de outros autores também, e um pouco desse novo trabalho também que eu vou lançar. E estou pensando já estou eu e a minha irmã mais nova, que é a minha youtuber ali, né, ela tem a cabecinha mais fresca, ela já sabe bem como é que faz vídeo, aquela coisa toda, ele não tá nessa correria, nessa luta diária que a gente está aí. Porque eu, se tiver que fazer isso aí, eu não saber fazer vídeo, eu não sei, eu sei tocar violão, Tice, até ela dá risada por mim. E vai me ajudar a fazer um vídeo agora, para março vem um vídeo novo aí no YouTube aí. E vem mais coisa por aí, vem bastante coisa por aí no ano 2018. Nós vamos estar bastante vezes, vocês vão ver muito a gente nesse ano aí, que eu tenho certeza que vai ser muito próspero e vai ser muito produtivo. Então tá, então agora chegamos ao final do vídeo, então fica o espaço aí para divulgar a tua agenda e também divulgar patrocinadores e demais. Bom, patrocinadores, eu não tenho agora patrocinadores, né, atualmente. Meu pai estava antes com a erva mate cultivada, né, mas agora já esgotou a temporada, mas são grandes amigos, o Marçango, quero deixar um grande abraço para eles. E um grande abraço também para a churrascaria Galpão Crioulo, que nos abriu esse espaço maravilhoso aqui para nós fazer esse vídeo. E bater essa prosa caseira que tivemos agora, né? Todos os áudios. Quero também agradecer também a todos que me fizeram pergunta, a todos que me mandaram áudio. Quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço identifica qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente que Deus
saúde lhe mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou no luxo. Querência amada, planície serra, dos braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta de Machiguapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante é mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante é mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil.